tema de hoje se refere a uma parte do livro da Gênese, que nós colocamos, que nos foi colocado para que nós possamos falar na noite de hoje. Sempre que eu sou convidada a fazer alguma colocação, eu prefiro que me seja dado o título, o tema, porque a minha escolha às vezes pode não ser aquilo que eu gostaria ou que haveria necessidade de ser falado. E nesta vez se falou, o meu tema é a geração nova, e é do livro da Gênese, a parte final, na realidade, o último capítulo do livro da Gênese. E eu me encontrando um tanto quanto triste, porque eu não vou falar em tristeza depois, mas vou me permitir falar agora. Nesses últimos 20 dias, eu tive a oportunidade de presenciar o desencarne de 2 dos meus ex-alunos. E de uma forma muito triste, porque os 2 eu tenho perfeita noção de tê-los na minha frente, sentados com aquelas carinhas maravilhosas. Criaturas extremamente educadas, que tratavam a nós todos com muito carinho. E aí eu me deparei com este tema que fala na geração nova. E aí eu tentei daí aproveitar com que este tema me trouxesse algum alento a estes pensamentos. E aí hoje também as preces se referem a este tema. Então, eu tenho aqui uma frase que está aqui por baixo, depois a gente levanta, vocês vão ler. O Espiritismo não cria a renovação social. A madureza da humanidade é que fará dessa renovação uma necessidade. Nós estamos precisando renovar a nossa questão social. Nós estamos precisando renovar a nossa fé, a nossa fraternidade. E tudo isso só vai ser obtido através da madureza do nosso comportamento, do nosso ser. Então, o meu tema era a geração nova, capítulo 18º do livro da Gênese, que é aquele livro que no começo a gente fica assim meio... porque trata de toda a criação, né, de toda a evolução do sistema solar como um todo, do universo maior ainda como um todo. Então, nós encontramos na nossa passagem por aqui, entre nós somos espíritos, alguns espíritos atrasados e outros espíritos da nova geração. Olha que Kardec escreveu isso no final, metade do século XIX. E ele é um texto que parece extremamente atual. Não é novidade, porque nós sempre pensamos dessa forma. Então, os espíritos atrasados são aqueles espíritos que se revoltam contra Deus, que negam um poder superior a este poder nosso, o poder humano, que tem um instinto para as paixões degradantes, para aquelas paixões que nos arrasam, que arrasam uma comunidade. Eles são também espíritos que têm sentimentos antifraternos, que é o egoísmo, o orgulho, a inveja, o ciúme, tudo isso que atrapalha a nossa convivência social. E um extremo apego ao que é material, a sensualidade, a cupidez e a avareza. Estes são os espíritos, então, atrasados. E somos nós, estamos entre eles, estamos entre nós. Os espíritos da nova geração, que é o que se refere ali,
tem como objetivo fundar a era do progresso moral. Ai, que lindo, né? Gente, quando nós conseguirmos alcançar o progresso moral, nós estaremos, eu acho, em êxtase. Eu consigo imaginar assim, porque eu acredito que nessa minha longa jornada enquanto terreno agora, que é um pinguinho se formos pensar espiritualmente, mas essa minha longa jornada, eu consigo perceber que algum passinho eu dei para essa evolução. Eu consigo, me analisando, imaginar que algum passinho eu consegui desferir. Então, que eu chegue até lá. Essa geração nova também tem uma capacidade de inteligência e razão precoce. Não é assim, hoje nós estávamos em aula e uma colega se colocou que ela disse que às vezes o neto dela diz coisas que se ela não estivesse junto com alguém, ela não poderia nem contar, porque ia dizer que ela estava bloqueando. Então, as crianças que estão nascendo, né, que nós temos hoje apelidos, né, que nós demos, científicos, mas são apelidos, as crianças índigos, agora vem as crianças cristal. O comportamento dessas criaturas, ele já se difere dos demais intuitivamente, né? Na própria alimentação, na postura, nas ideias, na linguagem, nas preferências, tudo isso, se nós permitirmos, nós podemos ver que as criaturinhas que nascem agora já vêm com essas características. Também é característica dos espíritos da nova geração um sentimento inato do bem. Todos nós nascemos anjinhos. É que depois, no caminhar, às vezes, nós nos tornamos, por acomodação ou pelo exemplo, nós nos tornamos um pouquinho mais malvadinhos, né? Mas o objetivo maior seria nós nos criarmos como sendo uns anjinhos. Também é uma característica desses espíritos da nova geração uma crença espiritualista. O lado espiritual, ele vem mais desenvolvido. Deixemos que ele seja alimentado pela ação, pela fé, por tudo aquilo, pelo exemplo, daquilo que possa continuar. Como é que se dará, então, o surgimento dessa nova geração? Lembrem-se que a gente está falando sobre um livro do final do século XIX, tá? Meados a final do século XIX. E olhem a atualidade daquilo que é colocado. Quando a Terra se formou, como os outros astros do sistema solar e do universo em si, grandes cataclismas aconteciam. Hoje nós ficamos apavorados porque nós vemos um vulcão eclodir, nós vemos um maremoto, que nós vemos um tsunami. Também são cataclismas, mas eles são mais pontuais em determinados lugares. Então vocês imaginem a Terra toda se formando. Era um Deus nos acuda, né? Mas isso era necessário. Nós precisávamos que isso acontecesse. Hoje, o que é que nós vemos? Nós temos hoje essa transformação, essa revolução que acontece no nosso planeta, na Terra, é de natureza moral. E aí nós vimos, será que aqueles países do Oriente Médio, com aquelas guerras, com aquelas atitudes sociais e fraternas, nada a ver com a nossa, será que eles aconteceram agora? Não, elas acontecem sempre, só que a partir do momento que nós vamos tomando conhecimento de tudo isso que está acontecendo, nós vamos nos apavorando.
Mas não se apavorem, existem coisas piores que acontecem e a gente ainda não chegou lá, tá? Mas existe uma esperança. Kardec dizia que hoje não são mais as entranhas da Terra que se agitam, são as da humanidade. E continua ainda acontecendo, porque o nosso tempo não é o mesmo tempo da criação divina. Nós temos um tempo, enquanto encarnados, menor, então nós nos apavoramos, porque parece que custa tanto a passar, mas não. Isso é um tempo muito pequeno se nós pensarmos na grandiosidade da criação do universo. Para que essa transformação aconteça, a Terra tem que ser povoada de bons espíritos, tanto os desencarnados quanto os encarnados, e que estes bons espíritos sejam espíritos de boas práticas, que pratiquem o bem, que levem o bem e que desenvolvam-se. Essa geração nova, ela vai se dar a partir do momento em que nós começamos ou melhor, que começa a ser retirado da Terra aqueles espíritos que ainda se dedicam à prática do mal e que, por eles estarem aqui entre nós, eles ocasionam muitas perturbações e causam um obstáculo para a nossa humanidade. Haja visto que nós temos presenciado, né, na instabilidade, na falta de segurança que nós temos dentro das nossas próprias casas. Esses espíritozinhos que estão ocasionando esses terrores, né, acontecem em Capão Novo, acontecem em Capão da Canoa, acontecem em Porto Alegre, acontecem no Brasil, e parece que agora sim, eles resolveram se mostrar. É preciso isso também. Nós temos que ter um pouquinho de calma, nós temos que manter a tranquilidade, nos mantermos vigilantes. O que é que nós podemos fazer? Se nós nos apavorarmos, nós só estaremos alimentando essas atividades. Então, nós podemos orar, nos concentrarmos e fazermos as nossas preces. Bom, estes espíritos que não são tão bons assim, eles vão ou migrar para alguns mundos inferiores. Olhem que eles não vão ser rebaixados, eles vão para mundos inferiores, onde lá eles terão a chance de poder reconduzir a vida, refazer as suas atitudes, né? Ou ainda eles poderão reencarnar em alguma raça terrestre que ainda esteja em evolução e que a evolução, esse grau evolutivo, possa então equivaler em qualquer destes mundos, tá? É óbvio que daqui eles vão levar algum conhecimento que eles possam ter adquirido. Cada criança que nascer vai trazer um espírito mais adiantado e propenso ao bem, em vez de um espírito atrasado e que tenha aquelas inclinações para as práticas do mal. Então, se nós nos atermos a perceber e deixarmos aquele lado que nós temos muito assim, o meu é a coisa mais linda, todos são maravilhosos. E nós temos que aceitá-los e não permitir que isso que eles trazem de bom dentro deles se perca com o crescimento, com o passar dos anos e com a evolução da faixa etária. A regeneração da humanidade, que é este o nosso objetivo, né? Ela não exige assim uma renovação integral dos espíritos. Basta que nós tenhamos modificações nas disposições morais. As nossas intenções, elas têm que ser modificadas. Eu me entusiasmo tanto que está me dando até calor. Assim, aqueles que voltam,
eles não são outros espíritos. Eles são, com muita frequência, acontece de eles voltarem, os mesmos espíritos, só que eles vêm pensando e sentindo e agindo de uma outra maneira. Eu não sou muito fã da Rede Globo, mas eu vou citar, porque eu acho que agora está em evidência, a novela das 6, né, Além do Tempo, nos dá uma ideia um pouco romanceada do que é essa reação. Nós já tivemos outras obras que estão por aí que nos dão isso, né? Eu assisti outro dia um pedaço do filme Os Espíritos, que também é um filme brasileiro, que também trata de algumas coisas espirituais, que é interessante que nós vejamos. Mas essa novela, ela inclusive caracterizou os personagens com o mesmo personagem de 150 anos atrás, para que nós não confundamos e consigamos reconhecê-los, né? Então, assim, ali tem criaturas que vieram com outras atitudes. Então, nós também, eu fico pensando, meu Deus, o que eu já fui? Porque se eu cheguei aqui meio crua, e agora que eu dou vistas a querer modificar e melhorar um pouquinho, que festinha que eu não fui em outras vidas. Mas eu estou recuperando, eu sim. Kardec costuma dizer que as nossas preces é que vão ajudar a fazer com que estes espíritos melhorem. E por que não nós mesmos vamos melhorar? Nós não precisamos pensar que os espíritos do mal têm que melhorar. Às vezes o mal está dentro de nós mesmos. E uma das grandes provas é nós não nos reconhecermos no mal. Nós só apontamos o dedo para os outros, esquecendo que quando a gente faz isso, tem 3 apontados para cá, né? O meu fica assim, né? Mas fica assim apontando para dentro. E aí a gente tem que pensar um pouquinho mais nessas coisas para que nós consigamos encontrar melhores caminhos. Aí a infância, ela tem uma grande utilidade nessa formação do mundo, tá? Nós sabemos que a gente só reencarna, nós só entramos neste mundo, nesse corpo que nós temos, com a oportunidade de nos melhorarmos. Tá? A delicadeza da idade infantil torna tudo brando, tudo mansinho, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devem fazê-los progredir. Nesta fase é que nós vamos poder reformar todos os caracteres e dar uma torcidinha no pepino, como se diz, né? Dar uma reguladinha. Só que tem gente que vai lá e quer torcer o pepino, mas o dedo é torto. Aí é difícil, né? Não é pra ti. Mas é quando os pais querem pregar uma moral que eles não têm. Sabe? Então, assim, ó, é uma coisa meio difícil. Eu analiso de fora porque eu não tenho filhos, né? Eu tive tantos filhos, porque eu sempre considerei meus alunos como se os fossem. Só que com a tranquilidade que na hora do banho, da comida e tal, eles não estavam comigo, eles estavam na casa dos pais. Bom, a infância, então, não é só útil, mas ela é necessária, ela é indispensável e é uma consequência natural das leis que Deus deixou para que nós tivéssemos o nosso universo. Estas leis regem este universo. Eu continuo afirmando, tem uma palestra do Haroldo Dutra Dias, que é muito importante, muito interessante. Ele fala sobre Apocalipse. Ela é uma palestra com mais de 3 horas, mas a gente assiste em 2 ou 3 vezes, é maravilhoso. Me fez eu também rever alguns conceitos. Bom, mas que influência a ocorrência desses flagelos que destruem tudo podem
ocasionar a regeneração da Terra. Bom, esses flagelos, que são considerados destruidores, eles têm uma forma de aprimorar, de fazer um movimento mais intenso entre o mundo corporal e o mundo espiritual, né? Acelera aí a troca entre os espíritos encarnados e os espíritos desencarnados. Acontecem, às vezes, essas mortes coletivas, né? Seja por algum movimento catastrófico ou por alguma tipo, o que aconteceu há algum tempinho atrás, a questão de Santa Maria, né? Que lá morreram quantos jovens na flor da idade. Que jovens eram esses? Os que eu conhecia, pessoas maravilhosas, que eu conhecia não pessoalmente, mas quem tinham sido eles numa encarnação anterior? Eles vieram nesta, e nessa eles passaram por aquele momento que foi angustiante, eles tinham já tido a oportunidade de provavelmente resgatar e modificar muito, muito, muito do seu comportamento moral. Então eles já estavam prontos para voltar à pátria espiritual. Vocês conseguem entender o que eu quero colocar? Então, nós não precisamos ter coitadinhos. Eles cumpriram a missão deles. E eles foram coletivamente. Como este exemplo, existem tantos outros. Às vezes as criaturas estão andando num ônibus, entra lá, eu não sei quem é que está do meu lado, não sei, acontece um acidente e aí vamos aquelas pessoas que não tinham nada de conhecimento e vão desencarnar juntos. Por quê? É castigo? Não. Para eles pode ser até um mérito desencarnar juntamente com aquele que está ao meu lado que eu nunca vi. Quem fui eu na minha reencarnação passada para ir tão precocemente embora deste mundo? Eu posso ser um privilegiado que tive necessidade de pouco tempo para chegar lá. Bom, mas Kardec disse que são folhas que caem no outono e às quais se sucedem outras folhas que vêm cheias de vida, porquanto a humanidade tem as suas estações, como o indivíduo tem suas várias idades. E aí não vem um vendaval e não derruba todas as folhas que são terras também? Elas precisam envelhecer para cair? Não. Então aí que estamos nós na nossa vida. Por exemplo, um exemplo que a gente pode ter é assim, uma comunidade que seja formada por grande número de pessoas com baixa índole, com problemas de disciplina, de comportamento, etc. E a lei penal, a lei humana, não consegue colocá-los aliás, porque os nossos sistemas de correção aqui são um tanto quanto falhos, né? E aí acontece que os que estão do bem se veem impedidos de tomar certas atitudes. Quantas pessoas deixam de ir em alguns lugares, em algumas vilas, por medo de chegar nessas vilas e de serem atacados? O que a gente quer fazer lá é o bem, mas é uma vila de pessoas de baixa índole. Então eu vou deixar de ir lá por causa disso, tá? Bom, então nós vamos continuando no nosso exemplo. Esses espíritos que são voltados ao mal, eles vão desencarnando. 1 a 1, 10 a 10, 100 a 100, e aí ao mesmo tempo em que eles vão desencarnando, eles vão sendo substituídos por outros espíritos bons, porque nós vimos que todas as crianças nascem bem, tá?
Então, o que acontece? Em pouco tempo, nós poderemos ter aí uma população que esteja totalmente renovada para o bem. Essa é a nossa esperança, né? E eu acho que a gente pode agradecer por essa oportunidade que possa ter. Bom, os espíritos, então, que estão chegando, eles são de outras orbes, de outros planetas, de outros espaços? Não. Porque nós temos a lei do progresso. E se nos é permitido que conheçamos a lei do progresso, que nós possamos progredir, isso quer dizer que os espíritos novos que estão reencarnando aqui, eles não necessariamente tenham vindo de outro planeta, mas eles podem ter evoluído aqui da própria Terra. Que tenha sido melhorado, assim, consideravelmente no mundo dos espíritos. Alguém que desencarnou e chegou lá e teve a oportunidade de conhecer aquilo que ele não tinha aqui. Então, esse espírito pode se reformular até em termos de comportamento. Também não é raro, a gente conhece aqueles que chegam aqui, que desenvolvem, que estão indo para aquele caminhozinho do mal e que lá pelas tantas acontece de conhecerem uma pessoa, de tomarem um susto, de levarem um acidente e essas próprias pessoas começarem a reformular o seu comportamento ainda encarnados nesse espaço. Então, esses também desencarnam e quando eles voltam, eles já vão ser uma nova geração. Se a gente já não atrapalhar o progresso, a gente já está fazendo uma grande coisa, né? E aí, então, o mundo espiritual vai concedendo oportunidades de reencarnar no planeta Terra. Eu não sei de reencarnar em outros mundos como é, mas eu gostei da Terra. E aí, pois é, mas será que o fato de nós nos apegarmos à Terra não estaria atrapalhando a nossa evolução? E se eu tivesse condições de já ir para um outro mundo, e eu estou me apegando aqui, que não deixa de ser um apego material, né? Bom, para pensar, eu não tenho essas respostas, tá? A nova geração que está vindo, ela não é uma geração de espíritos puramente superiores, tá? Mas aqueles, então, que já progrediram e que podem assimilar todas essas ideias progressistas que estejam aptos para secundar o movimento de regeneração. Isso aqui eu achei muito lindo, porque a própria natureza, é óbvio que é montagem, né? É a própria natureza nos dando um alento a que nós consigamos chegar até lá. Qual é o espírito da geração nova? Allan Kardec aqui nos fala numa geração que está apoiada no amor ao próximo, que é a fraternidade, e numa postura toda de atuação da inteligência e da intuição. Que bom, né? Eu espero voltar de novo, porque eu ainda não estou nesse grau, mas eu não precisa pertencer a um grupo, porque às vezes nós não temos o costume de dizer que a fruta nunca cai longe do pé. Tem umas que caem. Tem umas que caem bem longe do pé. E que elas, mesmo de um meio que não seja muito evoluído, elas conseguem dar um exemplo maravilhoso. O contrário também, tá? Bom, nós temos então é que compreender o que é nós estarmos atuando num mundo voltado então para a evolução, tá? Não precisamos sair daqui, nós podemos desejar que o nosso mundo seja evoluído. Então nós temos duas obras que se referem às programações reencarnacionistas
Na Gênese, Sinais dos Tempos, que é esse último capítulo, ele diz que fisicamente a Terra ha experimentado transformações que a ciência tem comprovado e que tornaram sucessivamente habitável por seres cada vez mais aperfeiçoados. Quem assistiu aquele filme, eu não assisti porque eu não sou muito ficção, mas eu sei, conheci o suficiente para comentar. O Avatar também, mas aquele, Guerra das Estrelas, não, aquele outro que fala nas estrelas. Bom, são filmes do futuro. São filmes que falam nesses progressos, que sejam, embora sejam de ficção, mas eles nos abrem uma janela para que nós consigamos chegar lá. E no livro Transição Planetária, na página 165, fala que os cuidados no que dizia respeito aos renascimentos cingiam-se, na grande maioria, às contribuições genéticas dos futuros genitores, modelando os corpos com as necessidades intelectuais e morais. Então, acho que nós temos esperança. Que eu tenho a impressão de que não vou estar encarnada nesse aqui, mas eu acho que nós temos grandes expectativas e grandes perspectivas para um termo de futuro. Isso me acalentou, me deixou muito mais tranquila em relação a isso. E Allan Kardec, também ainda nos Sinais do Tempo, no capítulo 18, ele diz que a geração que desaparece levará consigo os seus erros e os seus prejuízos. A geração que surge, retemperada em fonte mais pura, imbuída de ideias mais sãs, imprimirá ao mundo ascensional movimento, no sentido de progresso moral, que assinalará a nova fase da evolução humana. Se isso foi escrito no século XIX, será que já não está acontecendo? Todas as criaturas da Terra que soltam ácido pela boca, quando querem cobrar ou quando querem exigir de alguém, a gente tem que deixá-las. A gente não contraria elas. Porque eles têm pensamentos muito corrosivos e nós não precisamos pensar como eles. Porque na Terra existem milhões de espíritos em diversos estágios de evolução. Mas nós podemos pensar que nós podemos ter na nossa casa a luz, sem apagar a luz do vizinho. Eu achei muito lindo. Ai, gente, eu estou apaixonada por esse texto. A geração nova, então, vai demonstrar que o bem haverá de predominar sobre o mal. E como é que nós vamos plasmar este mundo maravilhoso, esse mundo bom, esse mundo de boas energias? É fácil? Não. Mas ninguém disse que a gente só encontraria tarefas fáceis, né? Nós estamos vivendo num mundo de provas e de expiações, em que o mal predomina sobre o bem. Este quadro, ele será revertido logo que passar a Terra por esse período de transformação, por essas provas, por essas expiações, e se tornar um mundo de regeneração. E que daí o bem vai predominar sobre o mal. Queiramos ou não, isso é sério, né? Queiramos ou não, teremos que conviver com uma maior quantidade de atos bons. Isso é maravilhoso, não é? Não fui eu que descobri isso, eu li na Gênesis e achei maravilhoso. Bom, neste novo mundo, as pessoas vão se sentir transportadas para um mundo feliz, para que
tudo seja belo, em toda a plenitude, onde não haverão separações de credos, raças, sexo, povos, locais, né? Tudo em harmonia, gira em sintonia com as leis de Deus. É para isso que Deus nos deixou aqui, para que nós consigamos chegar até lá. Então, para encerrar, um pensamento de Chico Xavier: quando cada um de nós transformar-se em um livro atuante e vivo de lições para quantos nos observam o exemplo, as fronteiras da interpretação religiosa cederão lugar à nova era da fraternidade e paz que estamos esperando. Que assim seja.